dia! Com muito prazer, nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Plantão Paisagístico. Não deixem de seguir-nos, @ipsp.paisagismo em todas as redes sociais. Como vocês já devem saber, esse podcast pretende trazer todos os personagens envolvidos no mundo do paisagismo. Desde arquitetos, decoradores, paisagistas, agrônomos, biólogos, engenheiros florestais. Nós pretendemos abrir bastante o leque de tudo que envolve a nossa profissão e trazer com isso conhecimento para a nossa audiência, para vocês terem ideia desse mundo fascinante que é o paisagismo. Hoje eu vou ter uma alegria muito especial, literalmente uma alegria paternal. Porque eu vou apresentar para vocês uma pessoa que nasceu dentro da nossa empresa, teve uma trajetória fascinante dentro da empresa no passar dos anos, formou-se conosco, então ele de cátedra pode contar toda a experiência que nós passamos no transcorrer desses anos todos. Eu vou ter a alegria imensa de entrevistar nesse episódio o meu filho mais velho, arquiteto Luiz Fernando de Campos Machado. Ele é um cara que se formou dentro da empresa, está há 10 anos na Alemanha, pratica arquitetura, é um arquiteto sênior na Alemanha. Ele coordena times importantes lá e projetos muito importantes que ele vai contar nessa história. Então, Luiz Fernando, muito bem-vindo ao Brasil. Papai morre de amores, quase não me contenho, tá bom? É o podcast Convidado Marmelada, né? Tá tudo combinado, não. Eu me sinto muito à vontade de fazer um maior improviso com você, porque a gente não tem que ter papas nenhuma, né? É a nossa história nua e crua, né? Exatamente, é. Os anos passaram depressa, mas são 8 anos de Alemanha. São quase 10, mas são 8 anos de Alemanha. Mas acho que é uma oportunidade legal, até por toda a jornada de todos esses anos, para nós mesmos, de fazer de novo um checkpoint aonde estamos, aonde chegamos, né? Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que é uma história bem bacana porque você não observou essa história de fora, você viveu essa história dentro da empresa, né? Eu gostaria de começar por aí. Como é que foi a sua vida desde o início conosco? Olhando para trás, você sabe que a gente já falou muito sobre isso, sobre as dificuldades que a gente viveu como família, porque é uma família pequena, sem horizontalidade, e a gente com essa célula familiar que eu tinha que sair da escola, ir para a empresa e viver o início da trajetória, né? Dentro da floricultura, que depois virou essa empresa de paisagismo que coleciona há muitos anos. Eu tive a experiência de viver de dentro, mas para mim aquilo era a minha vida, era o estilo de vida, não era lugar de brincar ou de estudar, fazia parte do cotidiano. Então, o cenário da empresa, do paisagismo, das atividades profissionais, sempre foram a extensão da casa, do lar. Então, até isso se refletiu muito na minha jornada profissional, porque até hoje o feedback que eu colho, até hoje não tem a profissão como não tem atividade de arquitetura, de paisagismo como profissão, mas como estilo de vida, de quem vai dormir arquiteto e quem acorda arquiteto, né? Então, isso tem simbiose, tem cola com o jeito de viver e não com o que se trabalha, na verdade. Tem uma história, vou descrever para se posicionar bem isso, né? Uhum. Eu era um cara que eu não tinha familiares próximos, né? Eu não tinha pai, mãe, irmãos, nada. Era um cara solitário. E a minha esposa, na época, também era uma pessoa solitária. Também não tinha laços familiares. Quando tivemos os filhos, o Luiz Fernando, o primeiro,
nós não tínhamos esse apoio familiar com quem deixar as crianças. Então, assim, eu tinha comprado uma floricultura, caí de paraquedas de uma floricultura, não sabia nem o que era uma rosa na época, né? E aí nós tínhamos que ir trabalhar, falávamos assim, com quem nós vamos deixar o Luiz Fernando? Não tem com quem deixar, gente. Ele vai para a floricultura. Então eu tenho fotos em arquivo dele no carrinho de bebê do lado da minha mesa de trabalho e depois ele com 1 ano brincando dentro da floricultura, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 10 anos. Cresceu dentro daquele ambiente, né? Inclusive, tem uma história interessante que a gente estava conversando, relembrando há pouco, que o primeiro acidente de trabalho dele foi dentro da floricultura. Com 3 anos. Que eu saí com um Velotrol pela porta da floricultura que ficava na Peixoto Gomide e caí na calçada. Foi meu primeiro acidente de trabalho já dentro de uma floricultura. Dentro da floricultura, só. Exatamente. Que vinha a ser, ao futuro, o meu ingresso na profissão, oficialmente. Exatamente. Uma coisa foi aprender... Uma das coisas que eu acho que também são... chanceladoras desse período é que o convívio era tão próximo, a vida era tão ali no ambiente profissional que era inevitável que eu ajudasse. Claro. A vida cotidiana da empresa. O seu brinquedo era aquele ali, né? Exato. Então, a gente saía de casa no carro, ia para um restaurante, ou ia fazer compras e tinha a brincadeira de aprender as espécies vegetais. Então, tinha o dia... que o pai me ensinava durante a Happens. E eu tinha que apontar na rua, pela janela do carro, todas as Happens que eu encontrasse na rua. Que em São Paulo é um cenário farto, né? Pingo de Ouro, Coroa, um monte de canteiros por aí. Tá mudando essa história. Exato. Mas é verdade que isso também foi a escola. Não é só a convivência, mas teve uma vivência ativa nessa... Não foi só ir junto, mas foi participar de forma ativa. Isso... Claro, nós íamos fazer compras juntos, nós íamos no CEAGESP. CEAGESP, né? Naquela época, um pouquinho anterior a isso, não existia computador. Não tinha essa questão de informática. Então, nós desenhávamos os projetos na prancheta de réguas paralelas no papel vegetal com nanquim. O Luiz Fernando participou desse processo da chegada do computador. Primeiro, os primeiros AutoCADs que chegaram era DOS, era a programação DOS. Então não era acessível. Depois, com o passar dos anos, o Windows foi deixando a questão mais macia. Então apareceu o mouse, que foi uma maravilha, muito mais fácil a operação. E nesse período, o Luiz Fernando já tinha passado pela fase da infância e já ingressou mais ou menos numa fase informatizada do escritório que nessa altura do campeonato já tinha se transformado da floricultura para uma empresa de paisagismo. Justo, exatamente. Aprendi o AutoCAD, era jogo de computador em casa, né? Era o brinquedo, era o seu game, exatamente. Era um AutoCAD. Né? E que, assim, na altura você não enxerga isso, mas isso me ajudou... de múltiplas formas. Me afeiçoei à geometria. Então, eram as disciplinas que eu era mais afeito na escola. As disciplinas de desenho passaram a ser... Tudo que envolvia atividades gráficas me parecia também mais familiar. Claro. E o meu ambiente, o meu lugar de trabalho era... o ambiente não construído, era a área externa, era o jardim, eram as plantas, os bichos, os pássaros e tal. Então, eu tinha comigo sempre aliado essa afeição ao desenho, à geometria e, ao mesmo tempo, do outro lado, o repertório da natureza. Então, esse foram os meus primeiros passos profissionais mesmo. Fora a sua vivência nos canteiros de obra. Porque Sim. O que você participou de canteiro de obra não foi brincadeira. Teve casos que eu vou contar para vocês aqui. Uma ocasião, coitadinha, essa foi demais. Numa noite, um caminhão basculante com 15 metros cúbicos de terra basculou uma montanha de terra à noite na Avenida 9 de Julho. O Luiz Fernando sozinho tirou na pá
o caminhão inteiro da avenida para dentro do condomínio. Tinha um compromisso com uma namorada na época, saí da faculdade, passei em casa, tomei um banho, falei, a gente vai sair para jantar. Cancelou o compromisso. Eu cheguei na 9 de julho para receber, olha, eu só preciso receber um caminhão de terra numa obra que nós estamos fazendo na 9 de julho, próximo ao túnel, né? O caminhão basculou errado. Basculou na faz avenida. parte, sei lá, é uma tragédia humana, faz parte. E o caminhoneiro precisava tirar o caminhão dali, para 9 de julho, a gente só podia operar esse tipo de entrega à noite. E eu me vi sozinho, assim, pronto para ir jantar. Tive que descer nas dependências da obra lá e resolver o problema com as forças dos próprios braços. Né? Fê, olha, eu vou te contar que na época foi duríssimo, mas hoje é uma história... Você vê como é interessante a percepção humana, né? O que nos grava mais fundo são as questões que deram erradas, né? O sofrimento, as coisas com as quais você lutou ali, né? Os grandes tropeços. Os grandes tropeços. É. Muito bom. Então, deu para notar uma linha de tempo desde que você era bebezinho dentro de uma floricultura, o seu crescimento dentro da empresa, a chegada da informática, as minhas aptidões. As suas aptidões que começaram a florescer ali, diante desse meio ambiente. E a sua vivência com obras. E nas obras, acho que você começou a reparar nos elementos arquitetônicos, essa sua vivência também foi ficando latente, né? Eu acho que é importante dizer também que esse foi o primeiro passo. Quando eu saí do Exército e fui trabalhar... Teve esse lance Exato. também do Exército, que foi uma formação muito importante, acho eu. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas quando eu chego na empresa recém-saído do Exército, minhas primeiras atividades eram operacionais, de cuidar da rua da empresa, né? Você era o gerente de operações. Virei o gerente de operações da empresa, cuidava das obras. E muito me surpreendia porque o core da empresa era, de fato, execução para a cadeia imobiliária de São Paulo. As grandes construtoras, implantações no mercado imobiliário. E são obras muito difíceis para os paisagistas. Muito difíceis. Porque é a última etapa da obra, é o vestido da noiva, e você está numa fase onde os orçamentos já foram extinguidos, consumidos por todas as outras impertinências do processo construtivo, e você tem que salvar a obra do ponto de vista econômico, de prazo, porque está todo mundo cansado de estar lá. Os engenheiros responsáveis já estão lá há 3, 4 anos, não aguentam mais a obra. O incorporador quer entregar o empreendimento. E eles olham para você e falam assim, você tem que entregar esse jardim com ou sem o que você precisa. Então é uma arte não só de... E você é o único ali, um dos poucos ali, que tem material perecível na obra. As plantas morrem. Então os muros não morrem. A tinta no muro não morre, mas as plantas sim. Então você tem que lidar com carga viva, plantar ela e ajudar a operação daquela constelação de pessoas, de interesses a caminhar em frente e serem concluídos. Fernando, mas é uma arte. Você resumiu com precisão as dores principais de uma empresa de paisagismo. Que trabalha na construção civil. Que trabalha nesse segmento. Exato. Exatamente. Que é a falta de orçamento, não tem grana. A falta de prazo é para ontem. A falta de estrutura para implantação, porque eu já tive casos que não tinha floreira ainda feita. E precisava plantar o jardim. E o engenheiro vinha brigar com a gente, falando, você tem que plantar hoje, mas doutor, faz alvenaria. Eu vou plantar onde no céu? Rita Lee com os Jardins Suspensos da Babilônia. Exatamente. Então, quantas vezes? Se isso fosse exceção ainda... Não, isso é regra. Isso é regra. Isso funciona até hoje, lamentavelmente. Um dia ainda vai... Mas acho que é um desenho, o desenho da construção civil. Tem uma certa premência de prazos. É natural que algumas coisas se posterguem. E a graça e os predicados... Saber driblar tudo isso. Porque muitos dos nossos colegas
que naquela altura a gente chamava de concorrente, mas com o tempo a gente percebe que existe coleguismo, que as dores são são amigas, Claro, são as mesmas. São as mesmas. Depois, mais tarde, não querem mais olhar para esse tipo de construção, de execução de jardim. Exatamente. Então, é de se reconhecer também ao longo dos anos a resiliência. A resiliência de se manter efetivo nesse mercado. E aprender e não só fazer de qualquer jeito. Aprender a jogar. Exato. E jogar bem. Porque o importante é atender o cliente. A incorporadora precisa ter o empreendimento entregue. E uma outra questão que nós vamos falar um pouquinho à frente aqui da nossa conversa, que vai posicionar a nossa atividade no universo da construção civil. Então, nós acabamos descobrindo também que nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Que pena. Que pena. Nós somos um pontinho na galáxia e que às vezes a gente, com uma certa arrogância, a gente se acha, né? Mas no universo da construção civil, acho que a gente tem muita justificativa para saber porque já nos falaram algumas vezes de faz o seu aí e fica quieto, vamos dizer assim, né? A grosso modo, né? O jardim é sempre importante porque é o que é visto na escala humana. Então, as fundações têm certamente mais importância para o empreendimento porque sem elas o edifício não fica em pé. Mas elas não são vistas. É esperado que elas sustentem o edifício. Ela tem uma função clara e precisa, concreta, ela precisa funcionar. E não dá para dar manutenção mais tarde. Isso também precisa estar estanque, bem dimensionado e tal. O jardim, que é para a escala humana, ele tem essa menor importância porque até no Código Civil, no zoneamento, é taxa de área permeável. Simplesmente. O partido de projeto fica a cargo do projetista, do jardim, dos arranjos florais. Então, os arbustivos de folhagens, arranjos quaisquer. Mas esse é, de fato, como a gente costuma chamar, do vestido da noiva. A educação, noiva tá viva. A educação que a noiva teve até o dia do casamento, ninguém está vendo no dia da cerimônia. É verdade. Ela foi educada em qual escola, trabalha com qual tipo de atividade profissional. Isso é secundário diante da noiva com vestido branco. Exatamente. Então, essa é a importância. Essa é a importância. E a pena é que é recém-plantado, diferente do vestido da noiva, sofrido. Não está pronto. Exatamente. Não está pronto e está suscetível a diversas críticas. Então, o mercado é desenhado de uma forma quase a contra, mas é absolutamente necessária. Chega a ser uma questão cultural. Hoje em dia tem uma tendência, inclusive, de não mais implantarmos jardins com cara de formado. Assim, olha, pois o jardim parece que tem 10 anos que está aqui, que é uma falácia, né? Tem uma tendência hoje em dia de se implantar as mudas nas densidades corretas, para que aguardem o tempo necessário da formação dessas espécies para dar um resultado final dali 1, 2 anos à frente. Mas ainda é uma questão cultural isso. Sim. Né? As estratégias de projeto e de plantio também atendem ao desconhecimento técnico do jardim. Porque a forma como as densidades das espécies são plantadas, a proximidade das mudas, e para não esperar, para não se ver terra, para se ver jardim, todo o pano permeável, na verdade, atender a demanda daquele que compra. Dizer, olha, eu quero jardim, eu não quero ver essas mudinhas tristes. Não quero ver terra. Exatamente. Então... Mas falta, por um lado, falta de conhecimento, mas acabou desenhando o mercado. Exatamente. Você vê os projetistas aos quais a gente plantou mais, sei lá, 500, 600, 700 projetos, grandes nomes aí do paisagismo, eles desenham as densidades de projeto desde aquela altura como se fossem panos vegetais fechados. Exatamente. É um exagero nas densidades, prejudiciais até tecnicamente, porque depois atrapalha o desenvolvimento das espécies. Até em termos de custo, poderia ser mais barato. Exatamente. Se plantassem... Aqui não é possível, mas se a gente pudesse plantar só as sementes... Seria uma tendência bárbara daqui para o futuro quando tiverem essa visão. Se tiver...
eu acho que não é o caminho, mas se a gente leva essa análise ao extremo de, ao invés de plantar as mudas, plantar-se as sementes, fica fácil de entender o que se pretende dizer com isso, né? Exatamente. Nós avançamos um pouquinho, mas eu vou retroceder um pouquinho para a nossa história lá dentro da empresa. Por quê? Eu era um camarada que eu queria formar um sucessor dentro da empresa. Então, o Luiz Fernando nasceu dentro da empresa, cresceu dentro da empresa, dominou todos os aspectos gerenciais, administrativos, suprimentos, operacional, comercial, todas as áreas da empresa ele era super afeito com todas elas, e eu achava que ele ia ser o meu sucessor nato. Porém, chegou numa ocasião que, por conta da própria atividade, ele foi fazer arquitetura. Depois que ele fez arquitetura, ele fez as suas pós-graduações em hotelaria. Sim. Depois ele virou professor universitário, ministrou uma das disciplinas bárbaras, que são estruturas, né? Metálicas, inclusive. E essa vivência exterior à empresa começou a abrir os horizontes do Luiz Fernando. E eu comecei a ficar um pouco chateado, porque chegou a um ponto que ele abriu o próprio escritório, já que ele tinha extrapolado o que nós fazíamos na empresa até hoje, né? Então, houve um conflito ali naquela ocasião, que ele já era arquiteto, já tinha suas pós-graduações, já era mestre, já ministrava aula, já tinha o próprio escritório e já tinha os projetos muito maiores do que os de paisagismo. De fato, foi uma mudança. O departamento de projetos na empresa nasce um pouco com essa vivência de faculdade de arquitetura. Tivemos um departamento de projetos muito forte. Exatamente. Que mais tarde, até por conflito jurídico, porque a finalidade das empresas eram conflituosas, de execução a projeto, né? Então a gente tinha tivemos a obrigação de separar, e mais tarde isso acabou. A separação não era só com finalidade jurídica, mas também física. Então, acabou... Foi ali o nascimento da minha empresa. Exato. Não dá para dizer que eu comecei do zero, porque eu tive essa vivência toda, o que me ajudou muito no início da carreira, porque eu sabia... Foi a base, foi o alicerce. Eu sabia como a roda girava. É muito diferente hoje. Quem está pensando em abrir um escritório de paisagismo, começar essa carreira... O exemplo não dá para ser seguido se você não tem correspondência. Mas é importante ter algum tipo de experiência prévia, procurar se aliar ou trabalhar algum período com algum escritório para que se tenha jornada, para que se aprenda como a roda gire e para conseguir errar mais barato. Porque no início da carreira, apesar de toda essa vivência... Errar barato. O truque era errar barato, porque como arquiteto paisagista eu sabia bastante. Não sabia tudo, mas já sabia bastante, já tinha muita experiência, tinha, como a gente fala em projeto, repertório, que é muito importante para fazer projeto. Agora, com arquitetura, não. Para mim era um mundo novo, que nasceu na faculdade quando eu me amiguei das disciplinas técnicas de estruturas, hidráulica, elétrica, me vi fascinado pelas disciplinas e achei que pudesse ser parte da minha veia profissional. E foram disciplinas que eu lecionei, e foram atividades as quais eu... Alavancaram a tua formação. E os meus contratos na empresa também foram muito bem-vindos. O paisagismo tem dificuldade institucional no mercado. Muitos entendem o paisagismo como jardim. Exato. Até hoje. Não veio o paisagismo como arquitetura do espaço externo, da arquitetura da paisagem. Os passeios mobiliários, iluminação e tudo mais compõem a paisagem, faz parte do paisagismo. E essa dificuldade institucional diminuía o valor de projeto. É como os arquitetos de interiores serem convidados para uma rodada de proposta para decidir cores de cortina, simplesmente. Exatamente. Seria negligenciar a capacidade técnica as superfícies, a cores e texturas, simplesmente. Claro. É uma disciplina que transcende essas fronteiras, essas bordas. Né? Ninguém valoriza o que não conhece.
É justo. Né? Tem que ter uma ideia de conhecimento para saber o peso que isso tudo tem, né? Mas nessa época eu era um cara que mantinha um passarinho trancado dentro de uma gaiola. Um dia a porta dessa gaiola abriu e esse passarinho voou, mas alcançou altitudes inimagináveis, né? Então, aí que entra a sua vivência no exterior. Que aí depois de tanto batalhar aqui no Brasil, de ter nascido dentro de uma empresa que era uma floricultura, que se transformou numa empresa de paisagismo, que foi estudar arquitetura, que fez as suas pós, que virou professor, que abriu seu próprio escritório, que fez inúmeros projetos por aqui. Um dia não, essa transformação também não foi assim do dia para a noite. O Luiz Era Fernando... muito cansativo lutar no mercado que joga contra você e muito novo ainda. Ninguém te dava crédito. É muito difícil tentar fazer... às vezes é polêmico, conflituoso, mas é verdade que é difícil você caminhar pelo caminho certo. Hoje, uma estação de trabalho com funcionário no escritório, com o preço do software, com a estação de trabalho, o computador e tudo mais, custa muito caro. E é muito fácil, já era naquela época, hoje ainda mais, você em casa com um computador, com um notebook, vencer uma empresa formada, com endereço, com sede, você tem muito menos custos e toma mercado, né? E o mercado que não sabe o que contrata, muitas vezes aposta, porque voltando à fundação, a fundação não pode falhar. Os engenheiros estruturais que estiverem assistindo provavelmente vão dizer diferente, falar, não, vejam bem, mas o jardim tem menos risco e se alguma coisa falhar, é importante que a gente possa revisitá-lo e possa refazer, corrigir. Você tem chance, né? Você tem chance de corrigir o jardim. E aí chegou esse momento que você estava bem formado, bem talhado, já tinha sambado no mercado, já tinha feito muitos projetos. A história do empreendedor, desbravador, o cara que vai abrir os seus próprios caminhos, é fantástica, porque é na tentativa e erro que você vai aprendendo. Você erra, você conserta, você cai, você levanta, você faz de novo, acerta e tal. E é um caminho que te solidifica, que te dá fibra, que te dá... Casca grossa, né? Para saber qual caminho trilhar, né? E aí chegou um momento que o Luiz Fernando começou a conhecer outros países e começou a se reconhecer como um brasileiro mesmo, né? O camarada que lutava por aqui com algumas restrições que a gente possa ter por aqui. O Brasil é um exportador conhecido de mão de obra. Então, dadas as dificuldades políticas, instabilidades que a gente vive por aqui, todo mundo em casa deve ter algum parente que em algum momento saiu ou se já não mora fora há muitos anos. Os talentos vão indo embora, poxa vida, lamentavelmente. Talentos ou não, o Brasil, com as dificuldades que tem, a vida fora parece mais fácil. Soa mais simples e é natural que se saia. Eu não visitei uma cidade no mundo até hoje que eu não tenha encontrado um brasileiro. Eu não viajei o mundo inteiro, mas já visitei alguns países e são 40 até agora. 40 países. E esses, todos eu encontrei brasileiros que moram, que se adaptaram, que estão lá e tal. Então, é natural que naquela altura, jovem, com futuro pela frente, eu quisesse, diante das dificuldades até, que eu tivesse flertado com essa possibilidade. E esse flerte acabou virando namoro. Eu fui para a Alemanha. Inacreditável, um dos países assim mais complexos para se adaptar, né? Desde o idioma até a cultura, a sociedade geral, né? Então, queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência. Assim, claro. Vou pôr palavras na sua boca, né? Chegar na Alemanha sem falar o alemão, que tal? Exato. É difícil, mas... Como no mercado da construção civil não tem, em país que eu tenha visitado, nenhum tem um player internacional falando inglês, os empreiteiros, os engenheiros complementares estão todos ali falando, muitas vezes, os dialetos locais.
foi o primeiro desafio, de fato. Tinha que pôr o alemão no currículo. E foi um esforço, foi esforçoso, mas me ajudou, colocando isso como prioridade, me ajudou a acelerar o restante da minha jornada por lá. Então, tive um primeiro ano praticamente encerrando minhas atividades no Brasil, já morando na Alemanha. Estudei alemão em paralelo e, como na Alemanha a profissão de arquiteto também é uma profissão protegida por um órgão de classe, eu tive que me sujeitar a um processo de reconhecimento de carreira, que também foi duro, difícil. Tive provas orais. Anos. Não, o processo total, se eu contar que para fazer o processo eu tive que estudar alemão, claro. Mas se eu tirar 1 ano de estudo de alemão, foram 10 meses de processo. Para reconhecer o seu título. Exato. Só que eu cometi eu tomei um caminho mais longo, porque eu não sabia que existia na Alemanha, assim como os médicos têm no Brasil, existe um período de residência. E eu tentei me apresentar como arquiteto. E eu não tinha experiência anterior na Europa, na União Europeia. E isso era o único impeditivo, porque toda a questão econômica, os documentos da empresa, os meus projetos e tal... Já estavam validados. Já estavam validados. E chegou o momento deles disseram, mas você nunca projetou na neve. Como é que a gente vai dizer que você pode tudo agora aqui, né? Então, me exigiram naquela altura um período de residência, que, na verdade, viabilizou o final do processo de reconhecimento e o ingresso mais rápido no mercado de trabalho, porque, como estrangeiro sem experiência local, me ajudou a entrar no mercado de trabalho como arquiteto residente. É claro que, como eu já tinha muita experiência, meu período de residência foi diferente de um arquiteto júnior, mas foi rapidamente reconhecido pelos escritórios que me deram oportunidade, e aí muitas portas se abriram. Para mim foi... A partir desse momento, as coisas começaram a parecer diferente, começaram a acontecer. Mas foi 1 ano e 10 meses mais tarde. 2 anos mais tarde. Então, de luta, de sofrimento, né? De adaptação. É claro que eu me preparei para isso. Então, assim, não é um sofrimento... Não passei fome. Era previsto. Era previsto. Me preparei para isso. Mas é sofrido porque você deixa uma carreira e passa a viver, de fato, uma outra jornada. Você recomeça. Eu tive que reconhecer minha humildade, de reconhecer que aqui no Brasil, que eu sabia todas as plantas pela janela do carro do meu pai, lá eu virei um analfabeto botânico. É outra realidade, tudo diferente. Então foi um recomeço duro até por esse cenário, porque aqui as minhas seguranças todas foram deixadas para trás. O mercado, a roda que eu sabia como girava, lá gira diferente. Os contatos que eu tinha na construção civil não serviam, não valiam de nada. Eu sabia quantas espécies botânicas, milhares de espécies botânicas e suas adaptabilidades, seu funcionamento, suas dificuldades de plantio, técnicas construtivas. Não tem isolamento térmico no Brasil. As dificuldades de impermeabilização, de execução de obras, detalhes técnicos, tudo de novo. Aí tem um capítulo da sua força, né? Vamos dizer assim, porque eu te acompanhei nessas fases. Sim. E eu via que alguns estrangeiros que conviviam com ele, também num solo alemão, numa pátria diferente, tinham uma outra pegada, principalmente os nativos de lá. Quer dizer, as pessoas um pouco mais displicentes, um pouco mais relaxadas com o contexto. E ele, guerreiro, que foi travar essas batalhas por lá, se sobressaiu diante dos seus pares, né? Essa é uma história que outros contam, né? Que eu escuto dos pares mesmo. Os meus colegas da Alemanha não conhecem crises. E eu duvido você conhecer um brasileiro que não saiba o que é uma crise. É diferente, né? Aqui é o moto. É o jeito de fazer. É viver e vencer as crises, as dificuldades. E lá eu estava, obviamente, num país que é conhecido por tecnologia, por avanço, por desempenho. Então, acho que eu estava com outras dificuldades e tinha os predicados certos. Então, as minhas valências, a minha força e tal, com esse palco mais estável, foi estrada nobre.
As estradas na Alemanha, inclusive, não tem limite de velocidade. Então, eu, de fato, até na minha carreira, acelerei muito o meu processo profissional na Alemanha. Você se destacou, você sobressaiu frente à sua geração ali, vamos dizer assim. Em alguns momentos, sim. De diversas formas, sim. Até a questão da diferença cultural, que é... Mas isso é estilo. Isso não é escola para todo mundo. Mas a comunicação, que é mais difícil, por um lado, porque você é um estrangeiro e não conhece todos os macetes linguísticos. Mas, por outro, você tem a devoção no trabalho. Você tem equilíbrios, né? Com pesos e contrapesos. Chegava às 5 da tarde e você não largava a caneta, você continuava até quando fosse necessário, Exatamente. Vamos dizer assim. Porque mesmo no início, porque eu precisava ficar mais tempo, porque ainda não estava pronto, e eu precisava ficar mais porque não tinha entendido, ou porque eu precisava de mais tempo para entender, coisas do tipo. Mas mais tarde, enfim, isso foi, no fim das contas, é a foto, é a imagem que eu acabei gerando. De entregar tudo o que eu precisasse para ver acontecer, para ver funcionar. Mostrou valor. Mostrei meu valor, exatamente. E aí, Fê, assim, para a gente resumir, que eu quero chegar num ponto bem importante da nossa conversa. Você se desenvolveu, se integrou, passou na frente de muita gente por lá. O que você faz exatamente hoje lá? Onde você está? Nessa história desses 8 anos na Alemanha, em que ponto você está hoje por lá? Bom, durante essa jornada toda eu me reconheci um arquiteto, um profissional com iniciativas. Eu tomo iniciativa. Então, para mim foi difícil no primeiro escritório que eu entrei, que tinha uma estrutura hierárquica bem vertical. E o alemão ele é bem rígido, estreito às normas, né? E principalmente não as normas técnicas, mas as normas determinadas de vida dentro da organização. E as minhas iniciativas que eu tomava por conta sempre geraram algum tipo de incômodo. Não eram bem-vindas. Nem sempre, porque se tinha um regulamento a ser seguido e às vezes por iniciativa, por meu jeito de ser, acabava criando alguns conflitos. Então eu procurei um escritório que primeiro tivesse um estilo mais flexível, de mesas abertas, de portas abertas, sem paredes, e encontrei em Stuttgart, que era a primeira cidade onde eu morei, um ARP. Extremo sul da Alemanha. Extremo sul da Alemanha, próximo ali à vizinha Suíça e à França. A cidade de Stuttgart, que é um polo automotivo, é uma cidade que tem mais história de arquitetura do que padaria. É a meca da arquitetura ali na Alemanha. E grande parte dos melhores escritórios na Alemanha estão ali. Eu encontrei um escritório que era um ateliê criativo, que é bem qualificado no ranking de projetos de competição. Então, tem uma abordagem aberta, requer esse tipo de constelação de arquitetos experientes com novos, que montam times de projeto para ter ideias mais originais e soluções criativas para os problemas de projeto. E ali eu me senti em casa. Tive, de fato, abertura. E como a ARP tem uma estrutura horizontalizada, são 8, 9 sócios, e cada um deles cuida de uma célula da empresa, eu tive a sorte de estar também com um dos sócios que me deu puxador, um pusher, assim, ele esportivo, um sócio esportivo, e que funcionou com o meu estilo e ele me deu muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E aí, nesse caso, eu acabei me reconhecendo. De novo, voltando lá às disciplinas de estrutura, de hidráulica, elétrica, eu me descobri mais técnico. A Alemanha, em termos de detalhamento técnico, de projetos executivos, ela é extremamente rígida também e profunda nos seus detalhamentos. E diferente da gente, né? Você falou um termo aqui agora há pouco que para nós não existe, são isolamentos térmicos, por exemplo. Até existe, mas é muito menos comum. Aqui você vai falar em lã de rocha, em lã mineral, já se ouve falar, mas não é regra. E lá, sem isso, não é possível. E as normas? As normas... O meu primeiro escritório mais rígido, os caras me imprimiam as normas e eu viajava de trem, 2 horas para ir, 2 para voltar. Eu tinha 4 horas por dia de trânsito para ir trabalhar. E os caras me punham a norma no colo e falavam, lê aí para amanhã, porque amanhã a gente vai desenhar impermeabilização.
ou amanhã a gente vai fazer projeto janela, ou coisas do tipo. E é diferente, bem diferente. E aí eu acabava lendo as normas e aprendi com profundidade a ciência normativa alemã. E foi, de novo, para mim, uma nobre surpresa, porque eu me vi afeito. Gostei demais, muito bom. Me vi num ambiente onde tudo tem regra, controles, e o próprio incorporador requer o cumprimento fiel e preciso de cada uma daquelas normas. Nossa, bem diferente de muita coisa que a gente vê. Então aqui, quando eu assistia nas Fiafloras, nos congressos, nas feiras, que a gente via os líderes de mercado ali, e eu me aproximei deles e a gente falava dos escritórios que faziam pelas vias certas e seguros, escritórios com seguro, escritórios com responsabilidade técnica diante ainda mais como paisagistas, diante da esfera pública, que vai lá e que vai fazer os grandes parques, projetos urbanísticos, porque no Brasil você vai falar de urbanismo, você tem que trabalhar quase que dentro do Estado, né? Dentro da esfera pública. O paisagista é o urbanista no Brasil, praticamente, que é quem desenha os parques, ou quem desenha a área não construída, parte das cidades, calçamentos. Muitas vezes são os paisagistas que encabeçam esse projeto. Diferente na Alemanha, que os urbanistas têm espaço no mercado, de fato. O Estado, eles que fazem isso, eles né? contratam os urbanistas o Estado contrata os urbanistas para fazer o projeto, contratam os escritórios da iniciativa privada para fazê-los, né? Então, essa dinâmica, de qualquer maneira, foi essa minha trajetória na Alemanha, portanto, me deu algumas informações. Você me disse o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu trabalho na RP, sou um líder de projeto, coordeno um projeto. Aliás, gente, ele é um alemão viajante, porque ele trabalha no extremo sul da Alemanha e mora no extremo norte da Alemanha. Hoje eu moro em Hamburg, exato, e ainda continuo trabalhando na RP, que é lá no sul. Vou semana sim, semana não para o escritório. Agora ele não vai mais de trem, ele vai de avião. Minha pegada de carbono não anda muito boa. Então, estamos agora tratando de melhorar essa questão, porque é importante para a Alemanha, inclusive na Alemanha, é muito importante as questões de sustentabilidade. Não só do ponto de vista de certificação, porque muitas vezes é tido só como mercado, que não levam o trato da sustentabilidade a sério. E então o assunto para nós dentro da empresa hoje é que o meu voo gera algum tipo de emissão de carbono que precisa ser Essa cuidada. seria a restrição. Exato, né? Hoje é essa restrição. Mas voltando, lá a base do escritório é em Stuttgart? É em Stuttgart, a gente faz projetos principalmente no sul da Alemanha, mas eu estou coordenando um projeto hoje com um time, com outro escritório, parceiro nosso dos Estados Unidos, e a gente está fazendo um projeto em Stuttgart. Nós estamos praticamente nacionalizando e trabalhando junto com esse escritório americano na Alemanha, e eu coordeno um time hoje internacional, né? Tenho colegas russos, alemães, já tive colegas brasileiros que compuseram o meu time de projeto lá. Então, hoje, principalmente, como arquiteto coordenador, eu faço os projetos de empreendimentos de residenciais e de escritórios. Muito legal. Vocês veem um pai que queria ter um sucessor numa empresa de paisagismo, falando hoje com um arquiteto internacional que coordena um time internacional de projetistas na Alemanha. Cara, eu era assim, sinceramente, eu era um cretino. Eu era um cara que queria fechar a porta de uma gaiola. Não tem cabimento. Pais, não cometam essa barbaridade. Deixe os filhos voarem, né? Porque é inacreditável. Mas eu estou vendo o nosso cronômetro se esvaindo ali. Eu acho que nós íamos precisar de vários capítulos de podcast para falar tudo. Mas se vocês quiserem, a gente volta aqui e fala mais. É da Alemanha. Agora vai ter que ser via virtual. Mas, rapidamente, assim, o contraste que tem entre... Você dirige
muitas disciplinas lá. Mas especificamente no paisagismo, que é uma disciplina pequenininha, frente a todos os desafios. Não é pequenininha, não vou menosprezar. Não é porque lá o paisagismo é bem maior do que aqui. Primeiro começa na faculdade, que lá as faculdades são desassociadas. Então o paisagista não faz a faculdade de arquitetura. Ele faz a faculdade de paisagismo. O bacharelado é em arquitetura de exteriores. Assim como interiores e urbanismo também são divididos. Então você tem lá 4 formações universitárias para arquitetos. Vamos lá. Arquitetos, paisagistas, interiores ou urbanistas. Você escolhe já na faculdade essa dissociação. Não é qualquer um que chega lá e sai planejando um parque ou um jardim. Aqui no Brasil, você fala em arquitetura, é uma faculdade só. É do arquiteto e urbanista que passa na faculdade. Isso é uma reclamação do nosso setor, dos paisagistas, que fala sobre um semestre de paisagismo. Quando muito, 1 ano de paisagismo dentro dos 5 anos de formação bacharel aqui. Então é pouco. E lá? Lá você tem uma faculdade de... lá tem agora com a União Europeia o Acordo de Bolonha, que tem 3 anos de bacharel, mais 2 anos de mestrado. Aí você tem uma formação de 5 anos, equivalente a nosso 5 anos de faculdade aqui. Mas já inteiramente como paisagista. Então, no projeto de paisagismo, você, obrigatoriamente, quando você vai apresentar um projeto de empreendimento na esfera pública, você é mandatório que você tenha o responsável técnico pelo projeto das áreas externas. O paisagista, porque ele é responsável, por exemplo, por planejar o acesso do corpo de bombeiros em caso de sinistro. Então, ele precisa garantir que o carro do corpo de bombeiros acesse, que a carga da laje da garagem resista, ele tem um mapa de cargas das plantas que pesam sobre a garagem, ele tem a responsabilidade diante do zoneamento, o plano de zoneamento também, ele não olha só para o corpo edificado, mas ele tem regramento para o tipo de espécie vegetal que deve ser plantada em qual quantidade mínima. Então, porque se pretende com os planos de zoneamento ou refazer o caminho ou um tipo de vegetação que abrigue aquela fauna que existe lá, posterior à execução do empreendimento, que é muitas vezes agressiva ao cenário. Enquanto a obra acontece, causa intervenções profundas. Você tira a terra, você cava, você agride o ambiente. A fauna toda. Exato. Então tem obrigações, por exemplo, os paisagistas que acabam planejando ali a rearborização, o acesso de veículos, questões de manutenção de áreas externas, o acesso de bicicletas. Lá a gente não projeta empreendimentos com muros e cercas elétricas, então os pátios dos empreendimentos são acessos públicos. Então, tem como você controla o público e o privado, quem acessa o empreendimento, quem não. É iluminado, como é feita a questão, o controle de segurança. Precisa ser seguro para todo mundo. Então, tem questões de acessibilidade, de inclinação e tudo mais. São problemas parecidos com o que nós temos aqui, mas o arquiteto paisagista nem sempre é obrigado a apresentar um plano de qual arbusto você vai plantar, se não só o do TCA, diante do termo de compensação ambiental, diante da esfera pública. Porque o resto é um partido de projeto. Se eu vou plantar tumberja, viburno, é uma decisão de projeto com o empreendedor, com o incorporador. E na Alemanha você tem a coleção dos seus arranjos precisa ser, de certa forma, dialogada com a esfera pública. O que muda o diálogo com profundidade, porque você tem, de fato, participação do projetista do paisagismo, da área externa. Quer dizer, não vai plantando qualquer coisa, não. Exato, exatamente. Tem regramento no zoneamento. Inclusive envolve a fauna. Muito, porque eles fazem, por exemplo, tem no próprio zoneamento a persistência do abrigo para esse tipo de pássaros, por exemplo, ou morcegos. Então a gente tem que incorporar nas fachadas dos edifícios ou nas árvores, nas áreas externas, casinhas, lugares onde eles possam dormir, viver, se abrigar, para que a fauna continue existindo
naquele frio danado que faz por ali, tem que ter esse cuidado. Né? Exatamente. Então, eu percebi uma outra proporção, uma outra escala. O paisagismo tem outra importância. Não só porque a gente vê o paisagista planejando o empreendimento, mas porque tem um diálogo com os vizinhos. Como o meu vizinho encontra comigo? Porque a gente não tem muros. Pois é. Que seria o ideal, que seria o nobre. Tem que estar em harmonia. Exatamente. Né, com o espaço eu acho todo. triste quando eu venho de férias para cá, como é o caso, a gente passear por São Paulo, pelas ruas de São Paulo, qualquer grande cidade aqui, e é uma questão da natureza do projeto. Quais são os elementos de projeto? Segurança, controle. No Brasil, infelizmente, a gente tem que fazer muros e cercas. A pergunta é, temos que? E se nós fizermos diferentes? Então a discussão acaba sendo muito mais profunda, porque ela vai... É uma profissão importante porque o que seria dos médicos e advogados sem os tribunais e hospitais construídos, projetados e construídos? Pois é, por bons arquitetos. Exato. A vida deles, a gente com linhas no papel, você decide como uma dona de casa ou alguém vai alcançar um produto numa prateleira ou vai subir no trem, na estação de metrô. Então, são linhas importantes, tem responsabilidade. E se o ambiente de trabalho falar sobre segurança, dissociação, divisão e tal, você acaba ficando engessado com alguns elementos de projeto que não são para a melhoria da cidade, mas são inevitáveis. Então, é uma discussão mais profunda, que precisa se levar com seriedade. Através do seu discurso, eu acredito que uma das principais... Entendi perfeitamente o papel do paisagista lá na Alemanha. E com esse teu comentário, eu defini bastante, acho que a principal diferença entre o que vocês praticam em paisagismo lá e o que nós praticamos aqui, acho que a principal diferença está nos muros. A derrubada dos muros. Porque você, num empreendimento murado aqui, e sem conversar com a esfera pública nem com o seu vizinho, você planeja o seu paisagismo do jeito que lhe convier. Agora, se não tivermos os muros e tiver que fazer uma linearidade, que seja uma coisa linear entre todos os vizinhos, inclusive com a esfera pública, muda tudo. Sim, bastante. Principalmente por isso. Você tem... Os vizinhos têm, num zoneamento similar, eles têm espécies vegetais que precisam ser plantadas em harmonia, porque são os mesmos pássaros. Claro, é um corredor. É um pensamento que extravasa a fronteira do terreno privado e entende o que significa esse lote da cidade dentro do ambiente urbano. Qual é o papel desse lote no ambiente urbano? Não só para os seres humanos, quanto para... Exatamente. O transeunte que passa de bicicleta por ali, pela tua calçada, ele está indo para onde e está vindo de onde? Esse fluxo é de onde? Essa é a discussão que se tem no projeto de paisagismo ali. Não é só olhar o que eu quero pôr na minha calçada. E aí você tem... Por isso que é importante a participação. É importante fazer essas perguntas. Por que a gente faz assim? É importante olhar para fora, não para copiar, porque o Brasil é diferente de outros países. Então, a solução que cabe lá não vai caber aqui. Mas é importante entender as diferenças e entender o que a gente pode tentar levar, o que pode ser diferente. Se a gente conseguir tirar pelo menos os gradis dos parques públicos, que já é um desafio... E fazer com que eles conversem uns com os outros. E que sejam parte da cidade, já vai ser um grande avanço. Devagarinho, né? Exato. E com a influência... de pessoas que adquiriram essa visão que você adquiriu. Por isso que é importante isso que a gente está fazendo aqui, sobre conversar. Trocar. Porque isso comigo não vale nada. Se eu tiver isso só comigo, não vale de nada. Além dessa questão urbanística, paisagística, eu queria entrar com você no aspecto das diferenças botânicas, mas não vai ser possível nesse capítulo, porque o capítulo é muito extenso. Basta dizer que é outro mundo, que é tudo diferente. Eu tenho um jornalista, eu estava pesquisando ele ontem, sabendo do nosso encontro aqui hoje, infelizmente eu não o encontrei, mas ele é um brasileiro, jornalista, que cresceu na Alemanha, e escreveu um artigo interessante que fala sobre a diferença do Brasil e da Alemanha nesse sentido. Ele fez um recorte
que é o seguinte. Ele fala sobre como nós temos muito jardim, e aqui a vegetação é exuberante, nasce na calçada mal cuidada, vamos dizer assim. Nasce espontaneamente. Exatamente. Existe, na verdade, o desejo de controlar o jardim, o crescimento dele. Então você vê canteiros recortados, você vê forrações bem definidas, contidas, panos de umas e com outra, o lugar do arbusto, o lugar de uma coisa ou de outra. É muito comum, agora nessa fase, eu estou aqui fazendo minha pausa de inverno, né? Para fazer... Está fugindo do frio. Para me abastecer de vitamina D de novo. Mas na Alemanha, nesse período, está tudo sob neve. E embaixo de neve, muitas plantas, elas não vingam, elas não funcionam, ou entram em dormência absoluta. Quando a primavera se aproxima e o verão chega, tudo que se pretende é deixar essa espécie vegetal tomar forma de vida espontânea. Eles querem o jardim de menos controle. Então você vai ver os arranjos alemães, eles são muito mais mesclados. Tem muito menos o interesse de se controlar arranjos. Pelo contrário. Mapas. A escola do Burle Marx, com essas ondas, com esses desenhos, é menos vista na Alemanha. Que é muito bonito aqui, mas para eles não é sinônimo muitas vezes de qualidade... Olha, uma visão de natureza, bem diferente, porque eles querem a natureza. Não significa que o Burle Marx não tem qualidade lá, não é isso, né? Mas reconhece o desenho, é um personagem importante, mas é um jardim que, para o incorporador que vai vender unidades, ele quer um jardim que atenda o público que compra aquele tipo de produto. E esse público normalmente quer jardins que tomem formas e até espontâneas. Naturais. Que coisa. Que lembra um pouco os jardins ingleses. Menos os franceses, de topiarias mais duras. Nós não vamos conseguir discorrer tudo isso, mas prometemos que vamos deixar o link desse estudo. Sim. Que é... Desse artigo, exato. Desse artigo que é bom, é primordial. É primordial. Quando a gente fala sobre as diferenças desses dois países, sim. É uma pena, gente, que a pipoca está acabando. Nós vamos ter que botar outra panela no fogo. Mas, antes que esgote o nosso tempo, eu quero fazer com você, Fê. Primeiro, não preciso falar da minha emoção de estar com o Luiz Fernando aqui, tantos anos depois, contando essa nossa trajetória, né? É um negócio assim que posso me aposentar. E... eu quero fazer uma brincadeira que a gente sempre faz no encerramento da nossa entrevista, que é o chamado ping-pong, para ver as respostas instantâneas do nosso arquiteto internacional. Fê, sem pensar, eu faço a pergunta, você rebate. Ok. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Qual o maior vilão dos seus projetos? O custo. Diferente das respostas que eu já escutei por aqui, hein? Vamos lá. O que não pode faltar em um projeto? Amor. Qual foi o seu projeto mais desafiador? Vencer o meu ego. Você já recebeu uma missão impossível? Nunca. Podiam parecer impossíveis, mas nunca foram impossíveis. Foram vencidas. Qual o maior aprendizado da sua carreira? Estar disponível a aprender. Tudo de novo, se for necessário. E um conselho para quem está iniciando na profissão, nessa jornada? Tenha certeza que você ame o que você faz. Senão não aguenta. Se você tiver... Não, porque se você tiver dúvida, você não vai curtir a jornada. Trabalhe sem esperar o final de semana. É um clichê, a gente escuta isso muitas vezes, mas ele é realista. É realista. É de verdade, a profissão, né? Não é uma profissão... É uma profissão de gente velha, que quanto mais anos você faz de carreira, mais você tem de repertório, mais projetos, mais vivência, então você tende a ser melhor do ponto de vista técnico. Mas muitas vezes falta a experiência do novo, que com a dúvida do recém-chegado, do júnior,
a dúvida dele ajuda a pensar um projeto diferente. Então é importante você gostar do projeto e estar aberto a aprender. Acho que esse para mim hoje, diante de todo o aprendizado que eu tive na minha carreira, é o mantra com o qual eu acordo e vou dormir todos os dias. Muito legal. Olha, gente, eu acredito que tenha sido muito ilustrativa essa nossa história, fazendo esse resumo rápido dessa nossa 1 horinha, desde o nascimento do Luiz Fernando dentro de uma floricultura que se transformou numa empresa de paisagismo, que assistiu à chegada das tecnologias de computadores, fax e outros bichos da época. Projetos mandados por fax. AutoCAD, as questões ali do DOS, né, que era o sistema operacional da época, a chegada do Windows, a migração para a nossa experiência de paisagismo, a luta dele nessas várias etapas, o primeiro acidente de trabalho dele com o Velotrol, depois disso, a formação em arquitetura, as suas pós-graduações, que nós falamos pouco sobre ela, sobre a hotelaria, que é um ramo amplo da arquitetura. Exato. Os anos que ele lecionou e depois os voos mais altos para o exterior, até eu ter o prazer de ver o Luiz Fernando, tantos anos depois, coordenando, eu vou repetir com todas as letras, um time multidisciplinar e internacional de arquitetos. Olha, o seu papai fica extremamente emocionado, eu me sinto um grãozinho de areia na sua praia. Beijão, posso chorar até, né? Valeu, gente, muito obrigado. Eu espero que a gente tenha transmitido uma belíssima história aqui para todo mundo. Valeu!